Querido amigo, muito bom dia. Que a mão do Eterno esteja sobre você, sobre sua família nessa manhã. Nós temos muitas razões para agradecer a Deus nessa manhã por tudo que Ele tem feito por nós. Creio que nesse instante, nesse encontro que teremos com Ele, o nosso coração se volta para o Senhor com muitas ações, palavras e gratidão. Mas no decorrer desse dia também nós temos um pedido ao Senhor, que permaneça conosco e conduza a nossa vida, que possamos sentir a cada dia, em cada palavra, em cada ato, cada passo que dermos aqui nessa cidade, a presença, a companhia dEle ao nosso lado. A palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 99, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Salmo 99, o verso 9. Nós precisamos a cada dia exaltar com a nossa vida o nome do Senhor. Nós precisamos nos prostrar, como nós estamos fazendo nesse momento. Não importa a condição do corpo, mas o coração precisa estar debruçado diante do Senhor. Se nós debruçarmos o nosso coração, tenha certeza que Ele reconhecerá, Ele saberá que a nossa vida é completamente dEle. Ele é santo, somente Ele é digno, eis a razão da nossa atitude nesse momento. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, porque esse é o nosso compromisso. Estudarmos um capítulo da palavra de Deus a cada manhã e deixarmos que essa palavra fique gravada no nosso coração. 1 Samuel, capítulo 10, o verso 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a tua herança, o povo de Israel? Como é fundamental começarmos uma vida ao lado do Senhor. É indispensável. Nós precisamos a cada dia recomeçarmos e andarmos ao lado dele. Mas é extremamente importante não apenas começarmos, mas também terminarmos ao lado do Senhor. Se nós começamos e não nos empenhamos para concluirmos a nossa trajetória ao lado do Senhor, de nada valeu começar. Mas é importante começar, mas nós não podemos nos esquecer de darmos continuidade na nossa carreira cristã. De fato, Saul estava começando, foi ungido pelo Senhor, recebeu o Espírito Santo para se transformar num novo homem, mas Saul se perdeu no meio do caminho. Ele não se empenhou o suficiente como Deus esperava que ele se empenhasse para que ele pudesse concluir a sua trajetória. O Espírito do Senhor estava sobre a sua vida, mas ele não conseguiu concluir como Deus esperava que ele concluísse. Como nós podemos ver no versículo 1, ele foi ungido por Samuel com um azeite puro de oliva. Era uma demonstração pública que o Espírito Santo se apossaria da sua vida para conduzir a sua trajetória e a sua liderança. Era derramado sobre a cabeça porque Saul deveria entender que o poder de Deus tomaria a sua mente, o seu coração, para que pudesse conduzir o povo do Senhor. Ele seria o vaso, mas Deus, através dele, seria o responsável para conduzir o povo do Senhor. Eis a razão da necessidade diária de Saul renunciar o seu eu, a sua vontade, para que Deus conduzisse a sua vida. A coroação era um ato político, era uma demonstração pública que ele estava governando, mas a unção com azeite era a demonstração de uma consagração a Deus por completo, sem reservas, para que Deus usasse o governante, o rei Saul, como sendo um instrumento nas suas mãos. Eis a necessidade de a cada manhã nós também sermos batizados com o Espírito Santo. A nossa busca pela manhã é para que ele tome conta da nossa vida. É nesse encontro pessoal onde nós clamamos a Deus e falamos: Senhor, por favor, tira de nós o nosso coração, a nossa vontade carnal, humana, e implanta dentro de nós o teu coração, a tua vontade, porque nós queremos viver para ti. Se o Senhor colocar em nós o teu coração, a nossa vontade vai se assemelhar à tua vontade. Os nossos desejos se assemelharão aos teus desejos. Nós não viveremos para nós de uma forma egoísta, mas viveremos para ti, como Jesus Cristo um dia veio aqui a essa terra e demonstrou para todos os seres humanos como é possível viver uma vida no Espírito. Como nós sabemos,
o poder não estava no óleo, não estava no azeite. O poder de fato estava no poder de Deus, era o Espírito Santo. É como o batismo nas águas. O poder não está nas águas, mas o poder está de fato em Cristo, em Deus. É Ele que faz a limpeza do pecado, é Ele que concede o poder para uma vida transformada. É Deus que de fato molda o nosso coração quando nós o clamamos, quando nós nos submetemos à sua vontade. Quanto mais eu me humilho diante de Deus, mais poder Ele me dará para que eu possa viver uma vida vitoriosa. Quando Samuel estava se despedindo de Saul, porque ele deveria voltar para a casa do seu pai, porque Saul estava em busca das jumentas do seu pai, Samuel lhe relata detalhadamente todos os eventos que iriam acontecer no decorrer daquele dia. A agenda de Saul agora deveria ser regida pelos céus. Ele não mais deveria ter o controle pessoal da sua vida, mas Deus queria fazer dele um vaso nas suas mãos. Deus queria fazer com que ele cada vez mais se tornasse mais forte. As suas fraquezas seriam fortalecidas pelo poder de Deus. As suas debilidades, pelo poder do Espírito, seriam vencidas se ele se submetesse por completo ao Senhor. Acredito, amigo, que nessa manhã, nesse momento também, ao nos colocarmos nas mãos de Deus, é o que o Senhor quer fazer conosco. Deus quer suprir as nossas fraquezas. Ele quer mudar o nosso coração. Onde Ele sabe que nós somos debilitados, fracos, Deus quer de fato transformar a nossa vida por completo. Depende das escolhas e da forma como nós nos colocamos nas mãos do Senhor. 1 Samuel capítulo 10, o verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Mas como nós podemos ver no verso 6, todo ser humano precisa ter um encontro pessoal com Deus. Ele é aquele encontro que de fato Deus nos transforma, muda nossa vida por completo. Pode acontecer que a verdadeira conversão na vida de um ser humano não se dê no momento do batismo, mas é necessário no decorrer da sua trajetória, da nossa vida, termos um encontro pessoal com Deus e uma verdadeira conversão. Ninguém jamais poderá um dia herdar a vida eterna se esse ser humano não tiver uma verdadeira conversão. É possível que alguém um dia tenha sido batizado e não tenha acontecido uma verdadeira conversão. Mas é impossível alguém um dia herdar a vida eterna sem que ele tenha tido uma verdadeira entrega e uma verdadeira conversão ao lado do Senhor. E era isso que Deus queria fazer com a vida de Saul. O Senhor sabia das debilidades de Saul. O Senhor conhecia as fraquezas de Saul. Mas o poder de Deus era suficiente. Era o único que poderia de fato transformar a sua vida por completo, em se tornar um novo homem, um homem segundo o coração de Deus, para conduzir o povo do Senhor. É impressionante ao estudarmos a palavra de Deus, porque ao olharmos e analisarmos dos versos 5, 6, 12 ao 22 do capítulo 10 do livro de 1 Samuel, nós podemos ver que as mudanças que aconteceram na vida de Saul foram de fato drásticas. Ele se submeteu à vontade do Senhor. Deus o tomou nas suas mãos. Aquele jovem tímido, pacato, que estava escondido entre os sacos, se transformou em uma nova criatura, em um novo ser humano. Mas creio que nessa manhã, nesse momento, você deve ter se perguntado como é que alguém pode estar pleno, cheio do poder do Espírito Santo e no decorrer da sua vida cometer erros como Saul cometeu. É o que eu também tenho me perguntado, e aqui a palavra de Deus nos fala nessa manhã. Gradativamente, Saul começa a resistir à voz do Espírito Santo. É possível alguém começar muito bem como Saul começou, mas no decorrer da sua trajetória, nós não podemos impedir que a voz que fala ao nosso coração silencie os nossos ouvidos. Quanto mais a nossa caminhada se intensifica ao andarmos ao lado do Senhor, os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir e entender Deus falar conosco. Quando nós temos a palavra de Deus aberta nas nossas mãos, é Deus falando conosco. É necessário, de fato, permitir que essa voz, essa fala, ela seja ouvida pela nossa pessoa.
nós possamos de fato permitir que a palavra dele nós possamos a cada dia praticar, que conduza a nossa vida. E foi isso que não aconteceu com Saul. 1 Samuel, capítulo 10, o verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Deus prometeu estar ao lado de Saul em todo momento da sua vida, como nós vemos no final do versículo 7. No versículo 8, Samuel fala para Saul que ele deveria lhe esperar por 7 dias. Nesse período, Saul ainda era obediente. Saul ainda não tinha vivido uma vida orgulhosa. Mas no processo da sua vida, Saul vai perdendo o autocontrole. Saul não permite que o Espírito de Deus administre a sua vida. Os frutos do Espírito que inicialmente ele produziu, no decorrer da sua trajetória, ele vai sufocando, ele vai destruindo. E chega ao ponto, quando nós olhamos no capítulo 13 do livro de 1 Samuel, nós veremos que Saul já não espera mais a Samuel. Saul acreditava que Samuel estava se demorando e no lugar de Samuel, que era o sacerdote e profeta, Saul oferece sacrifícios ao Senhor. O seu coração já estava longe de Deus, ele já não mais estava propenso a viver uma vida de obediência e Deus não mais poderia ouvir as suas preces. 1 Samuel capítulo 10, o verso 19, a Bíblia diz o seguinte: Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe dissesse: Não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Na ansiedade de ser como as outras nações, como os povos cananeus, os israelitas pediram um rei. Mas eles não sabiam que ao pedir um rei, eles estavam tirando Deus do lugar onde ele deveria estar. O tempo faria eles perceber da loucura da decisão que eles estavam tomando. Deus queria sempre conduzir o seu povo. Foi o próprio Deus que pediu a Moisés que estabelecesse o tabernáculo, porque Deus queria morar no meio do seu povo. Deus queria ser o conselheiro. Deus, no seu ato de misericórdia, ele permite que a nação de Israel possa ter um rei chamado Saul. Mas, amigo, nessa manhã, eu e você, nós precisamos parar para refletir. Será se como o povo de Deus, no passado, nós também hoje não temos tirado Deus do seu devido lugar e temos colocado uma outra pessoa? Como a nação de Israel pediu um rei, será se nós também não temos tirado Deus do seu devido trono e temos colocado um outro rei no lugar do Senhor? Creio que nesse momento, no decorrer do dia, nós precisamos parar para refletir. Nós não podemos permitir que nada e ninguém, nenhum ser, ocupe o lugar do Senhor. 1 Samuel, capítulo 10, o verso 25, a palavra de Deus diz o seguinte: Declarou Samuel o povo direito do reino, e escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Samuel colocou diante da nação de Israel o documento constitucional. Os reis pagãos daquele período, que estavam ao redor do povo de Deus, eles se denominavam como sendo um Deus. Os seus súditos deveriam adorá-lo, diferente do rei de Israel. Ele era um representante do Senhor. Quem de fato deveria estar assentado no trono da nação do reino de Deus era o próprio Deus. O rei de Israel deveria ouvir o Senhor, as suas orientações para conduzir o seu povo. Ele jamais deveria viver uma vida de autossuficiência. Mesmo tendo um rei humano assentado no trono do reino de Israel, Deus é soberano. Ele é que rege as nações, ele iria conduzir a vida do seu povo. Esse livro constitucional deveria ser colocado ao lado da Arca da Aliança. As pessoas sabiam onde esse livro deveria ser colocado para que eles jamais pudessem se esquecer que a aliança assumida um dia no passado com Abraão, com Isaac,
era a mesma aliança irrevogável que todo israelita deveria assinar e declarar que, de fato, Deus é soberano, Ele é grandioso, Ele é que rege as nações e eles deveriam se submeter à vontade de Deus e viver uma vida de obediência ao que Deus determinasse. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 10 de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. Nós precisamos começar a nossa caminhada ao lado de Deus, mas nós não podemos nos esquecer. No percurso dessa trajetória, nós precisamos nos manter ao lado do Senhor. Por mais dificuldades, lutas, sofrimentos que nós possamos passar na nossa trajetória, nós precisamos sim, a cada dia, nos assegurarmos cada vez mais nos braços do Senhor e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Começar bem e não terminar bem, nós não iremos para lugar nenhum. Nós precisamos começar bem e terminarmos ao lado do Senhor. A nossa vida, de fato, estará com a bênção de Deus. Os momentos difíceis que nós passamos aqui nessa vida, nós precisamos nos refugiar nos braços do nosso Pai. Foi o que Saul não fez. Saul se refugiou na sua autossuficiência, na sua própria capacidade. Saul não estava submisso a esperar no Senhor ou um conselho divino. Saul acreditava que ele tinha nas mãos poder suficiente para resolver todos os seus problemas e as suas questões espirituais. Eis a razão do fracasso da vida de Saul. Mas ao olharmos para a fraqueza de Saul, eu e você hoje, nós precisamos pedir a Deus forças para que na nossa trajetória, na nossa caminhada, a cada dia, eu e você nos aproximemos do Senhor e vivamos uma vida de acordo com o que Deus planeja para cada um de nós. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos ajuda no decorrer da nossa vida e da nossa trajetória. Nos permita um dia concluirmos a nossa carreira ao Teu lado, segurando nas Tuas mãos, para que nós possamos viver com o Senhor para todo sempre. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.